Está equivocado. Sí, va en esta vuelta por
Che, a ver esta sarta de croto que está acá. Manga de croto. Bueno, Cochi, yo te paso a explicar cuál es mi salida. Yo tuve casi toda la semana el agua cortada acá en la esquina Maipú. Me prendo. Tengo que hacer una mudanza a la mañana, pero vemos si la podemos patear para algún otro lado, para otra hora. Escúchame. Y si no somos muchos, ¿dónde podemos hacer un asadito en alguna terraza?
Buenas tardes, no, no estaría escuchando yo todavía nada, ¿eh? Me parece que aún no comenzó. Ah, ok, ok.
Sim, sim, mas ok, mas no canal português, certo? Então, o Nelson, o Nelson vai falar em espanhol. Ok, ok. Ok.
Hola, por fin. Muchas gracias. Que tenía, no estábamos escuchando, yo creo, porque teníamos desconectado la traducción. No sé si sería por ese motivo, pero bueno, no he escuchado la introducción, pero bueno, hablaré de todas maneras. Buenas tardes a todos. No sé si tendré yo la cámara no está ahora mismo, ya está. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a Ricardo Bertolino, director ejecutivo de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, y todos los participantes, sé que somos muchos. Es un gran honor como presidente de la Agencia para la Energía de Portugal, ADEN, participar en esta sesión en la que pretendemos compartir la experiencia portuguesa sobre la eficiencia energética de edificios como entidad gestora del sistema de certificación energética de edificios. Pero empiezo por destacar que en ADEN no solamente estamos enfocados en la eficiencia energética, también trabajamos en los temas de las energías renovables, de la movilidad, economía circular, pobreza energética, eficiencia del agua, entre otros. En el caso de las energías renovables, subrayo la importancia de la producción descentralizada de electricidad a partir de fuentes renovables como un gran compromiso del gobierno portugués en las comunidades de energía renovables y también como estrategia para afrontar lo que son los retos de la transición energética, y en el que ADEN tiene un papel, o por lo menos va a tener un papel decisivo, siendo responsable por la implementación de este plan de acción de estas comunidades de energía renovables. Una de nuestras misiones es contribuir para la implementación de programas de financiación como la Estrategia a Largo Plazo para la Renovación de Edificios, ELPS, que tiene como objetivo alcanzar lo que son los objetivos europeos y también objetivos nacionales de lograr la neutralidad de carbono y también promover la eficiencia energética en los edificios con miras a su transformación en edificios de energía casi nula, los SER. También me gustaría enfatizar el importante papel que tienen las ciudades y los municipios de nuestros países en la transición energética, en particular también por sus responsabilidades y capacidades de intervención multidimensional en lo que es la renovación urbana y en el parque de edificios. La acción local es fundamental para alcanzar las metas y los objetivos de los instrumentos nacionales de política energética y climática. Por ello, ADEN está continuamente comprometida con el fortalecimiento de la colaboración y las alianzas institucionales, y es por ello por lo que tenemos una estrecha cooperación con las agencias de energía regionales y también municipales en Portugal. Agencias que son fundamentales para la articulación nacional y local. También formamos parte de la Red Europea de Energía, ENER, y la agenda de la Red de Agencias Nacionales de Energía del Mediterráneo, el MEDENER. Al asumir la presidencia de la Red ENER, de la Red de Agencias de Energía de Europa en 2022, ADEN se enfocará mucho en promover el intercambio de buenas prácticas entre ciudades y países de Europa y América Latina, en particular entre municipios portugueses y también municipios latinoamericanos, quizás replicando una iniciativa que estamos desarrollando ya entre ciudades de las costas norte y sur del Mediterráneo en el marco de la red MEDENER, la red de agencias del Mediterráneo. Con América Latina, nuestra cooperación se centra en el intercambio continuo de conocimientos y experiencias, los llamados casos de éxito, a través de la participación en webinars, la organización y también la implementación de varias misiones técnicas y el desarrollo de proyectos y iniciativas conjuntas, además de la formalización de alianzas mediante la firma de protocolos de cooperación. O sea, esta es nuestra línea de actuación con Latinoamérica. Un ejemplo de nuestra alianza es esta jornada de formación donde se presentarán diversos proyectos desarrollados e implementados por ADEN y que nos permitieron adquirir y contrastar conocimientos, información y know-how en el campo de la eficiencia energética
y también en el campo del agua, y que conciernen tanto profesionales como ciudadanos con un impacto real en lo que es la sociedad en general. Permítanme destacar algunas iniciativas de ADEN que serán presentadas por mis compañeras y compañeros de ADEN. El portal Casa Más es una plataforma gratuita a disposición de los consumidores donde se pueden encontrar, por un lado, profesionales, empresas, soluciones de eficiencia energética en auditoría y certificación, arquitectura, bioclimática, energías renovables, ventilación, climatización y agua caliente sanitaria, también ventanas eficientes, aislamiento térmico y agua. En el campo de la eficiencia hídrica, o sea, de agua, ADEN también ha dado pasos muy relevantes en los últimos años con el sistema de certificación Aquamas, que es el índice de clasificación de eficiencia hídrica de aguas en edificios. Se utiliza una metodología muy innovadora a nivel mundial y pionera en Europa que permite determinar y comunicar lo que es el rendimiento hídrico de los edificios en una clasificación muy similar a lo que es el certificado energético, o sea, de F a más, siendo A más el más eficiente. También la certificación clase más, son todos más, pues son certificaciones voluntarias, que es una etiqueta de clasificación energética de productos, permite comparar el rendimiento energético de los elementos de la envolvente del edificio, en este caso particular las ventanas, y ha demostrado ser un instrumento a disposición de los ciudadanos para apoyar la elección de ventanas mucho más eficientes. No menos relevante es... Perdón, señor Nelson, no se está viendo su pantalla si usted está compartiendo la presentación. Que no se está viendo su pantalla si usted está compartiendo una... Ok, disculpe. Señor Nelson, su micrófono está apagado. Nelson, otra vez quedaste silenciado. Perdonad. Silenciate, por favor. Bueno, terminaba diciendo que ADEN tiene todavía a su cargo un conjunto de atribuciones en el ámbito del programa de eficiencia de recursos en la administración pública, el EQAP, donde el Estado está a la vanguardia de una sociedad mucho más sostenible y, de ejemplo, en la adopción de medidas para mejorar la eficiencia energética y otros recursos. Antes de pasar la palabra a los oradores, invito a todos los participantes a seguir las páginas web de ADEN y también de las redes que ya he mencionado anteriormente, la red de Agencias de Energía de Europa y las del Mediterráneo, ENER y MEDENER. Estoy seguro de que esta será la primera de varias capacitaciones que tenemos previsto desarrollar en colaboración con DRAMS y también el principio de una cooperación muy duradera que estoy seguro que unirá la energía de nuestros dos continentes mediante el establecimiento de un sólido puente institucional. Por ello, os deseo un buen aprendizaje a todos, una buena sesión, buenos días, buenas tardes, para nosotros casi buenas noches, y que tengáis una buena sesión. Muchas gracias. Hola, gracias. Además, un pequeño problema que es que no estoy a conseguir hacer la compartilla de la pantalla. Es que la función que está ahí deactivada
¿Es posible de compartir? Ah, muy bien. Entonces, un poquito más difícil de hacerlo así, pero lo voy a intentar. Entonces, además, gracias por la invitación y por poder hacer la presentación del sistema de certificación energética de edificios. Y voy a empezar a hacer los grandes números lo que tenemos hasta ahora. Porque el sistema tiene 14 años de existencia. Tenemos más de 2 millones de certificados emitidos hasta hoy. Es decir también que tenemos casi 25% del parque de viviendas con certificado energético ya emitido. Entonces, que es posible de conocer el parque también gracias a la información contenida en los certificados. Y los certificados contienen también las medidas de mejora que es posible de proponer, de hacer en esas habitaciones, en esas viviendas. Al siguiente, por favor. Así es mejor, que tenían una pantalla sobre la pantalla. Entonces, decir que los edificios en Portugal, que tenemos alrededor de 3,5 millones de edificios, en la su casi totalidad, 85%, son edificios con una o dos habitaciones. Y solo 15% con más de 3 habitaciones. Pero los 3,5 millones de edificios estamos cercano de 6 millones de alojamientos, entonces que son las habitaciones donde los que están a habitar. En la información que tenemos también del Instituto Nacional de Estadística, que nos dice que alrededor de 1 millón de los edificios necesita de algunas reparaciones, entonces que las bases para la intervención y la rehabilitación de los edificios que están aquí identificadas. Siguiente, por favor. Pero cuando miramos los 6 millones de alojamientos, tenemos que mirar también las leyes, las reglas que existen sobre la construcción. Entonces, la parte roja, tenemos casi 4 millones de alojamientos que han sido construidos antes de la primera legislación sobre los edificios. Entonces, que hasta la década de 90 que no teníamos ninguna legislación sobre los edificios. Entonces, y tenemos también una gran parte del parque que ha sido ubicado en esos periodos. La primera regla, como he dicho, ha sido puesta en práctica hasta la década de 90 y hasta 2006 teníamos unas reglas sencillas, muy direccionadas hasta la anulación de patologías constructivas, entonces, preocupaciones por las ventanas, por el aislamiento, ventilación, pero muy sencillo en términos de los requisitos que los edificios están sujetos. Pero lo que podemos ver es que casi la totalidad de los edificios han sido construidos o con ninguna regla o con reglas muy sencillas. A partir de 2006, después en 2014, 2015, tenemos una exigencia crecida en las reglas, mucho más preocupaciones en términos de la eficiencia energética, introducciones de energías renovables, pero los edificios nuevos son mucho menos do que el parque existente. Entonces, las reglas son exigentes, sí, pero los edificios donde se aplican son mucho más diminutos. Siguiente, por favor. Lo que es posible de mirar es que
la gran mayoría, casi 60%, estar clasificada con las peores clases que es posible de obtener, entonces la clase D, E y F. Y si lo podréis mirar una imagen de la ciudad de Lisboa, las colores, perdón, en mayoría son las colores amarillo, naranja y rojo, donde es posible de mirar que efectivamente teníamos edificios con peores clases y bajo desempeño energético. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la estrategia para rehabilitar el edificio y hacer que los edificios sean más eficientes? Entonces, la primera parte es actuar en el entorno del edificio, aislando la cobertura, las paredes, el piso, pero también instalar ventanas más eficientes, por ejemplo, con el Class más que vamos a tener una presentación un poquito más tarde. Después de tener el edificio más aislado y todas las preocupaciones en términos del entorno del edificio, podremos tener sistemas más eficientes en términos de calefacción, enfriamiento, producción de agua caliente. Y estas son las dos primeras etapas, o el primer camino que tenemos que hacer para mejorar el edificio. Y además, prever la posibilidad de tener energía renovable en esos edificios, puede ser en términos de sistemas solares térmicos, fotovoltaicos, son varias las posibilidades. Siguiente, por favor. Y lo que tenemos es la misma imagen de a dos slides atrás, que es cuál es el impacto de si estas medidas de mejora que son propuestas en los certificados, si fueran efectivamente instaladas y la intervención, la rehabilitación de los edificios efectivamente pueda ocurrir. Entonces lo que miramos es que ya tenemos valores prácticamente residuales en términos de las peores clases y más del 50% están en las clases más eficientes, en las clases que son exigidas a los edificios nuevos. Y en términos de colores y en términos de la misma imagen de la ciudad de Lisboa, es posible de mirar que los colores son ahora mucho más verdes, fruto de las clases de mejor desempeño energético. Siguiente, por favor. Toda esta información es posible de hacer con base en lo que tenemos en la base de datos de la certificación, donde tenemos alrededor de 300 o 400 variables por cada edificio, por cada certificado emitido. Entonces que tenemos mucha información que es posible de analizar y de transmitir. Lo que tenemos como un resumen es que tenemos más de 3,5 millones de medidas de mejora propuestas y casi 60% del parque es, como ha dicho, de las clases D, E y F. Lo que tenemos en términos de valores de inversiones es de 7.000 millones de euros como un paquete global, o en términos medianos 8.600 euros por cada medida de mejora propuesta, donde es posible de estimar un ahorro total de casi 1.000 millones de euros en un ahorro por medida alrededor de 1.300 euros por medida, en términos de valores medios. Lo que es posible de mirar es que podríamos tener un parque en que 3 en cada 4 habitaciones tenían clase C o B menos, clases ya mejores y un salto significativo hacia el punto de partida, una reducción de casi 50% en términos de las emisiones de carbono y unas pujanzas de más de 40% en energía primaria
en los edificios. Siguiente, por favor. Y partiendo de toda esta información, y como Nelson ya ha dicho, hay esta estrategia para la rehabilitación de los edificios, HELP, la estrategia de largo plazo para la rehabilitación de los edificios, donde hay metas y ideas de hacer una conversión del parque hasta 2050 para un parque decarbonizado, de elevada eficiencia energética, y hacer con que los edificios sean los edificios con necesidades casi nulas de energía, los NZEB. Entonces, este documento propone políticas y acciones para hacer las renovaciones profundas de los edificios, y tiene una preocupación para los edificios que son menos eficientes, y intentar hacer una lucha contra la pobreza energética de los ciudadanos. Siguiente, por favor. Gracias. Los tres ejes de esta estrategia es mejorar las condiciones de vida de los utilizadores, de los habitantes de los edificios, hacer las necesarias oportunidades para hacer un crecimiento económico de la sociedad, y también intentar cumplir con todas las metas ambientales y energéticas donde Portugal se ha comprometido. Además, este plan está también mucho dibujado en torno de la redinamización de la economía después del escenario del COVID que tenemos hace tiempo de más. Siguiente, por favor. De una forma sencilla, la HELP tiene 4 paquetes de medidas, y están con metas muy bien definidas. Entonces tenemos metas para 2030, 2040 y 2050. Y las primeras medidas intentan hacer la lucha contra la pobreza energética, mejorando el confort de las habitaciones. Una segunda medida para el aumento de la eficiencia energética de los sistemas técnicos instalados en los edificios. La tercera medida, en términos de la descarbonización, hacer una promoción de las energías renovables, y la última medida, el aumento del confort, también del confort, pero en situaciones más residuales hacia este punto de partida para la gran mayoría del parque de viviendas. Siguiente, por favor. La estrategia está definida en este paquete de medidas, de acciones, y los 7 ejes de acción se dirige a la renovación de edificios, hacer los edificios cada vez más inteligentes, la conectividad de los edificios, la certificación energética, no solo de los edificios, pero también de otros sistemas de certificación que Nelson y mis colegas presentarán más tarde, una formación y cualificación de los técnicos, de todos los envolvidos en el proceso, no solamente en términos de proyectos, pero también de la construcción. Como he dicho, la lucha contra la pobreza energética, y un gran eje para información y conciencialización de los ciudadanos hacia esta estrategia. Medidas de monitorización para todas los ejes, para que es posible de saber dónde estamos y dónde tenemos que llegar. Y
el resumen es 13 tipologías de acciones, 28 políticas y 146 acciones concretas en este documento. Siguiente, por favor. Una de las formas de poder implementar la renovación de los edificios es también fruto de este plan de recuperación y resiliencia, un programa que todos los Estados miembros europeos tenían que elaborar hacia los fondos, las verbas disponibles para redinamizar la economía, solo para decir que dentro de este plan de recuperación hay una medida específica para la eficiencia energética de los edificios, donde es posible de cuantificar alrededor de 300 millones para la eficiencia energética en edificios de habitación, 240 millones para los edificios del gobierno y 70 millones para edificios de no residenciales en términos de oficinas, escritorios y todo más. Siguiente. En un caso concreto de la aplicación de las verbas, fue este programa de apoyo a edificios más sostenibles, que tenía una primera fase del septiembre de 2020 hasta diciembre de 2021, con 4,5 millones de euros, donde es posible de tener alrededor del 70% de financiación para 6 tipologías de medidas: ventanas, aislamientos, sistemas de calefacción, enfriamiento, producción de agua caliente sanitaria, energías renovables para autoconsumo, eficiencia de agua y biomateriales, coberturas y paredes verdes. Lo que ha sucedido es que fue necesario de cerrar la fase 1 mucho más cercana. Entonces, en diciembre de 2020 fue encerrado con más de 7.000 candidaturas y las inversiones o el montante total más que dobló, que tenemos 9,5 millones de euros. Es lo que tenemos al día de hoy, es una fase, la segunda fase de este programa, que ha empezado en 16 de junio, y la idea es hacer hasta noviembre de este año, y tenemos más 30 millones de euros para todas las inversiones y para hacer los pagamientos que ha sido en las mismas reglas de la fase 1. Entonces, básicamente era para decir lo que teníamos. Sí, es el último slide, perdón por lo tiempo, para solamente decir que lo que estaba aquí a intentar presentar es la información que es posible de obtener por la certificación energética, lo que es posible de hacer también en términos de políticas públicas y programas de apoyo, con la información y con los datos que es posible de obtener con la certificación energética, y además medidas concretas para promover y hacer la rehabilitación e intervención en los edificios. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Disponible para alguna duda. Gracias. Obrigada. Eu vou então tentar partilhar. Peço só que indiquem se já estão a ver. Sim.
Sim. Ok. Sim, estamos a ver, mas não em modo de apresentação. Agora está bem, Carolina. Tá? Ok, pronto. Então, muito boa tarde a todos. Eu infelizmente vou apresentar em português. O meu espanhol é um portunhol e ainda não passou do básico e, portanto, para não se perder nenhuma informação, eu avanço em português. Peço desculpa desde já, mas também vou tentar não ser muito rápida para compreenderem. Também alguma dúvida é só colocarem. Então, eu vou apresentar o Classe Mais, que é o sistema de etiquetagem energética de produtos, sendo que ele está aplicado às janelas. Basicamente, o que é o Classe Mais e como é que surgiu? Surgiu para dar resposta à ausência de uma etiqueta energética europeia para a envolvente do edifício. A envolvente essa de que estamos a falar, de janelas, tintas, isolamentos, alvenarias, portanto, estas componentes. E traduz basicamente numa etiqueta energética que está à disposição do consumidor gratuitamente. Para quê? Para que o consumidor consiga fazer uma escolha informada dos produtos eficientes, de modo a que isso depois promova o conforto que eles têm na habitação e a própria poupança que depois vão ter com edifícios mais eficientes. É um sistema voluntário, ou seja, as empresas aderem voluntariamente, não é obrigatório. Foi desenvolvido em parceria com entidades tecnológicas nacionais, nomeadamente no que diz respeito às metodologias de classificação depois de cada produto. Para vingar no mercado, para ser implementado no mercado, tem que ter o envolvimento por parte da indústria, lá está, as empresas têm que aderir, porque é voluntário, aderem apenas se quiserem, e tem que ter também a colaboração das associações de cada setor do produto. Porquê? Porque vão-nos ajudar a sensibilizar o mercado e, portanto, a fazer com que as empresas percebam a mais-valia e adiram a este sistema. Além disso, tem também uma componente de formação depois dos instaladores, dos aplicadores deste produto em obra. Basicamente, nós queremos passar desta imagem que vem no ecrã, não muito apetecível, para esta que vem agora muito mais eficiente. Portanto, relativamente então aqui às metodologias de classificação de cada produto, foram já estudadas metodologias de classificação para janelas, elevadores, tintas, isolamentos e alvenarias, aqui em parceria com entidades nacionais tecnológicas, o CENTI e o ITECONS, por norma associados a universidades. E aqui destas metodologias estudadas, atualmente temos apenas em operacionalização uma etiqueta para as janelas, as ventanas. Falando aqui da etiqueta com mais detalhe, portanto, é uma etiqueta, como vêem na imagem, aqui em grande, que tenta traduzir de uma forma simples e clara para o consumidor final toda a informação essencial sobre a janela, sobre a ventana, de modo a que façam uma escolha mais eficiente. E, portanto, mostra aqui a classificação da janela, que vai de F, menos eficiente, a mais eficiente, sendo que esta classificação é tida em conta relativamente ao desempenho energético da janela. Tem também aqui a informação em modo pictograma do nível de conforto no verão e nível de conforto no inverno, ou seja, como é que a janela se irá comportar no verão e no inverno. E depois, aqui também vai ter alguns parâmetros relativamente à própria janela, nomeadamente o coeficiente de transmissão térmica, relativamente ao vidro, como é que o vidro se comporta, nomeadamente o fator solar e a transmissão luminosa, e depois o perfil também aqui com a permeabilidade do ar que tem. É ainda também mencionada aqui a atenuação acústica, porque no momento da escolha da janela temos que ter em conta aqui o isolamento sonoro que temos com a mesma. Além disso, para além desta informação que vem, existe também um ID, que está, não sei se consegue ver o meu rato, mas que está aqui em cima, e depois um código QR, este aqui, em que o cliente, o cidadão, consegue depois pesquisar através do nosso site ou através do scanner do telemóvel
mais informação ainda sobre a origem daquela janela, nomeadamente os fornecedores, o fabricante, entre outras informações relevantes. Portanto, nós, para ajudar o consumidor a escolher as janelas, criamos aqui vários instrumentos de apoio que podem aceder através deste código QR ou no nosso site em www.classemais.pt. Os guias que aqui vêm são de acesso gratuito e o do lado esquerdo, o 3 passos para escolher janelas eficientes, ajuda o consumidor a perceber como é que deve encontrar as empresas que emitem etiqueta, como é que devem abordá-las, ter aqui uma noção de como funciona essa abordagem ao mercado. Do lado direito, veem o guia técnico para janelas eficientes, um guia que vai mais a fundo na componente técnica e permite ao consumidor perceber quais são os parâmetros que devem ter em conta relativamente à fachada deles, ou seja, ao caso deles. Se devem ter em conta a orientação a sul, a norte, o que é que devem considerar relativamente ao vidro. Portanto, aqui vários parâmetros mais técnicos, mas que são essenciais para o consumidor perceber o que deve pedir às empresas. Para terem uma noção, relativamente aqui aos benefícios de uma janela eficiente, se nós tivermos uma habitação que tem uma janela com uma série fria com vidro simples, se substituirmos por uma janela que tem classe A+, podemos reduzir o consumo de energia associado a este elemento, à janela, até 55% aqui do consumo. E, portanto, é um valor significativo, é um valor que efetivamente compensa esta intervenção de substituição de uma janela que não é eficiente por uma janela eficiente com a etiqueta com classificação A+. Para perceberem um pouco, o Classe Mais atua em 3 pilares, ou seja, atua através da adesão das empresas, que eu já mencionei, que depois vão ser responsáveis pela emissão das etiquetas. Atua também na parte da formação que mencionei, nomeadamente no que diz respeito à formação de instaladores de janelas em obra e também à formação de prescritores, ou seja, arquitetos, engenheiros que fazem a prescrição ainda em fase de projeto de janelas adequadas e eficientes a cada caso. Além disso, tem também aqui uma forte componente de parcerias que permite que entidades depois divulguem e ajudem a promover este sistema junto aos consumidores. Só aqui para mencionar, nós já temos várias empresas aderentes que depois nos comunicam casos de sucesso, ou seja, são casos de obras de reabilitação ou nova construção, em que colocaram etiquetas energéticas classe mais e onde as janelas têm aqui características inovadoras que permitiram melhorarem em muito a eficiência energética destes edifícios. Eu convido-vos a verem, está no nosso site em www.classemais.pt e estão lá em mais detalhe aqui estes vários casos. Relativamente à formação, como já expliquei, portanto, temos aqui formação de instaladores e prescritores. O objetivo é que o próprio produto, uma janela, não é eficiente por si só se não for bem instalada. E, portanto, é fundamental que os profissionais que instalam as janelas, que montam as janelas em obra, tenham em mente boas práticas para a sua correta instalação. E nós promovemos este curso para os ajudar a desenvolver e a consolidar conhecimentos. Prescritores é mais em fase de projeto, como mencionei, engenheiros, arquitetos, para que eles percebam efetivamente o que é que devem colocar nos cadernos de encargos em fase de projeto e, portanto, promover a exigência no que diz respeito à escolha da janela para as obras. O nosso objetivo é obviamente, impulsionar a etiqueta no mercado, torná-la uma referência, que atualmente já é, quer através de campanhas de comunicação, que é da gestão direta da ADN, quer também através de programas de incentivos financeiros. Nós, em Portugal, neste momento, temos 4 programas ativos que, portanto financiam, ajudam a financiar aqui a substituição de janelas e pedem como requisito que essas janelas tenham uma etiqueta energética classe mais com uma determinada classe, por exemplo, A+, ou A,
E, portanto, só dessa forma é que depois os cidadãos conseguem obter estes financiamentos. Relativamente à nossa rede de parceiros, à tal parte da divulgação, nós temos, para além da etiquetagem, temos também aqui esta iniciativa da rede de parceiros que ajuda basicamente as entidades, sejam elas governamentais, sejam elas privadas, a impulsionar o sistema, ao mesmo tempo que ajuda a realçar a preocupação que elas têm com a eficiência energética. Basicamente é uma sinergia entre classe mais e entidades preocupadas com a eficiência energética nos edifícios. Só para dar aqui uma noção, nós temos mais de 900 empresas aderentes só no setor das janelas, já foram emitidas mais de 150 mil etiquetas energéticas, temos mais de, agora já temos mais de 500 instaladores de janelas já formados, mais de 100 parceiros que fazem parte da nossa rede e ajudam a promover a etiqueta, e os 4 programas de incentivos que ajudam a financiar as intervenções de substituição de janelas. O Classe Mais não é só, embora esteja operacionalizado para janelas, não é só, não se limita a elas. O nosso objetivo é expandir um pouco e, portanto, criar uma etiqueta energética para outros produtos da envolvente, e não só, nomeadamente películas de controle solar, cuja metodologia já foi feita e, portanto, vamos lançar entre este ano e o próximo uma etiqueta que será até um projeto pioneiro na Europa. Os Estados Unidos já têm uma etiqueta energética para as películas, mas a Europa ainda não, e portanto nós temos aqui esta metodologia já preparada para lançarmos o piloto aqui em Portugal. Temos também no roadmap fazer uma etiqueta para as soluções ETICS, as soluções de isolamento pelo exterior, também eventualmente para os elevadores e escadas rolantes, ainda sem um ano previsto, e depois num futuro para os Smart Readiness Indicators, aqui da diretiva europeia, nomeadamente os indicadores de aptidão para tecnologias inteligentes, medindo assim a sua eficiência através de uma ferramenta, etiqueta ou não, que o faça. Portanto, tudo isto integrado no Classe Mais, e é este o futuro que prevemos. Para concluir, eu deixo-vos aqui um vídeo que reflete um pouco sobre o que é o Classe Mais. Basicamente tudo o que eu tive a explicar, mas em 3 minutinhos. Portanto, vou aqui passar. Todos queremos viver na casa perfeita, confortável, com qualidade e, claro, eficiente. As dúvidas surgem na altura de construir ou remodelar. Quais os melhores produtos? Quais os materiais mais eficientes, mais amigos do ambiente? Nem sempre era fácil tomar decisões, mas agora já é, com o Classe Mais. Uma iniciativa que torna mais fácil a escolha dos produtos mais eficientes para casas e edifícios. Já disponível para janelas, a etiqueta Classe Mais identifica os produtos com maior ou menor impacto na eficiência energética da casa, numa escala de F a A+. No caso das janelas, a etiqueta informa também sobre os níveis de conforto que proporcionam no verão e no inverno, que decorrem de fatores como o isolamento térmico, as propriedades do vidro, a permeabilidade ao ar e a atenuação acústica. Para que mais informação seja sempre um fator decisivo no momento da compra. Um conforto para si e para a sua carteira. Porque se há casa perfeita, ela é feita de produtos eficientes. Com o Classe. Classe Mais. A eficiência tem classe. Saiba mais em classemais.pt. E pronto, concluo assim a minha apresentação. Qualquer dúvida? Obrigada.
Boa tarde. Estão-me a ouvir? Penso... Ok. Posso partilhar então a apresentação? Não? Estamos a ouvir, Patrícia. Não estou a conseguir partilhar. Ok. Muito bem. Cinco minutos? Estão-me a ouvir? Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de vos dar a conhecer o Aqua Mais, Água na Medida Certa, um instrumento para a valorização da eficiência hídrica nos edifícios. Em termos de enquadramento, Portugal tem objetivos e metas muito ambiciosas no que diz respeito à adaptação e mitigação climática e edifícios NZEB, que requerem uma transição energética. Mas se pensarmos que 23% da nossa fatura de energia vai para o aquecimento de água, então temos também que pensar na transição hídrica. Temos mesmo um estudo que indica que os edifícios em Portugal, conforme a sua idade, têm um potencial de melhoria da eficiência hídrica de 30% a 50%. Portanto, este potencial de redução no uso de água e energia representa, só no setor doméstico, 800 milhões de euros por ano de poupanças combinadas em água e energia. E, portanto, este aqui é o nosso foco, é o foco do Aqua Mais, é a transição hídrica. E queremos que, um pouco à semelhança do que já se vê hoje para a energia, que os consumidores se tornem prosumers, consumidores proativos, que giram o seu consumo de água. No que diz respeito aos edifícios, este potencial de poupança pode ser alcançado de diversas formas. Podemos substituir dispositivos por outros mais eficientes, e estamos a falar de torneiras, de autocolismos, de duches. Podemos usar origens alternativas de água, usar águas pluviais, reutilizar águas cinzentas. Podemos monitorizar e gerir de forma inteligente os espaços verdes. Podemos também escolher plantas mais resistentes e com menos necessidades de água. Podemos atuar ao nível dos sistemas de AQS, portanto a água quente sanitária, introduzindo sistemas de circulação e retorno. Podemos instalar sistemas de gestão, podemos instalar eletrodomésticos, portanto, a máquinas de lavar roupa e louça mais eficientes, gerir eficientemente piscinas e identificar as fugas de água, portanto, reduzir perdas. Tudo isto, naturalmente, que ajudará a fazer uma auditoria, um estudo de eficiência hídrica. Mas o que é o Aqua Mais? Que é isso que aqui estou. Portanto, para isso que aqui estou. Portanto, o Aqua Mais é um sistema de avaliação e classificação da eficiência hídrica de edifícios que avalia as infraestruturas, os dispositivos e os equipamentos de uso de água numa habitação,
que tem como finalidade uma classe hídrica, numa escala tão bem conhecida de todos os consumidores, mas, acima de tudo, permite identificar oportunidades de melhoria e, portanto, pretende orientar o mercado no sentido da melhoria contínua e da escolha das melhores soluções. Está neste momento disponível para imóveis residenciais, mas brevemente estará disponível para hotéis e, posteriormente, para comércio e serviços. É um sistema simples, ágil e voluntário que avalia todas as tipologias de edifícios e em todas as fases de vida dos mesmos e que é levado a cabo por técnicos formados e qualificados para o efeito pela ADEN e que valoriza os edifícios, a sua transação e utilização. Como referi, em termos de evolução, portanto, o ACO+ foi lançado no início de 2020, neste momento está em pleno funcionamento. Até ao fim do ano vamos lançar o ACO+ Hotéis, estamos neste momento a terminar pilotos de calibração da metodologia, que já está estabilizada, e posteriormente, em 2022, temos como foco o lançamento do ACO+ Comércio e Serviços, que incluirá os edifícios da administração pública. A metodologia é pioneira, é inovadora, é propriedade da ADEN, mas foi desenvolvida em conjunto com entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, nomeadamente o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, a ANQIP, que é uma associação do setor, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o ITECONS, também uma entidade ligada a uma universidade, neste caso, de Aveiro. Tiveram, desde o início, envolvidos outros parceiros institucionais, porque a ideia ou a necessidade de um referencial de eficiência hídrica foi identificado num processo bottom-up em que vários stakeholders do setor da água participaram, como a APA, que é a Agência Portuguesa do Ambiente, a ERSAR, que é a entidade reguladora de águas e resíduos, e outras tantas entidades, com foco na eficiência hídrica no nosso país. Em termos de metodologia, o ACO+ analisa 5 áreas, são elas as fontes e redes de água, em que são analisadas as fontes de água e a possibilidade de implementação de fontes de alternativas, as próprias redes, os usos exteriores, a rega, os solos e coberturas e as piscinas, caso os haja, a eficiência dos dispositivos, e aqui estamos a falar dos duches, das torneiras e dos autocolismos que todas as habitações têm, os eletrodomésticos, portanto as máquinas da louça e da roupa, e o sistema de produção, acumulação e armazenamento de água quente. Estes sistemas depois destrobam-se em parâmetros avaliados. Este é o produto final da avaliação, é a classificação ACO+, que na sua primeira página identifica o imóvel, a classe hídrica alcançada e depois, daqui do lado esquerdo, vem por área qual foi a classificação parcial. No reverso desta classificação temos a análise em mais pormenor apresentada e também a identificação das medidas de melhoria identificadas. As medidas de melhoria podem ser quick wins, que são aquelas de mais fácil implementação e menor período de retorno, das restantes de longo prazo, e em ambos os casos é indicada a classe hídrica alcançada após a implementação destas medidas, portanto, em ambos os casos. É também indicado se a medida contribui para a poupança de água e ou de energia. Apresento aqui o pioneiro ACO+, este empreendimento que é o Belas Clube de Campo, é um pioneiro nestas questões da sustentabilidade e assim que conheceu o ACO+, apostou e ainda em 2009 contratou 30 classificações neste empreendimento emblemático, seguidas de mais 20, e portanto podem consultar toda a informação. Este empreendimento, com todas as questões que já tinha implementadas, atingiu uma classificação A em termos de eficiência hídrica. De todas as auditorias efetuadas até à data, verificamos que há um potencial de redução de consumos de 37%, cerca de 100% das auditorias efetuadas mostram-nos que há um potencial de subida de classe hídrica nos imóveis, portanto, claro que se tem uma avaliação inferior a B,
podem subir para A ou A+, e que 38% conseguem mesmo subir das classes de desempenho mais baixo, da F a C, para desempenhos superiores, de B a A+. Em termos de envolvimento dos setores de mercado, pretendemos envolver todos os setores, portanto, o Aqua Mais é propriedade da ADN, a ADN tem como responsabilidade, naturalmente, lá pela sua melhoria contínua, pela comunicação, por verificar a sua qualidade. Do lado da ofertas, temos aqui um foco bastante grande nos técnicos Aqua Mais, consultores e auditores Aqua Mais que são formados e qualificados pela ADN. Também criámos a rede Tech Aqua Mais, que eu vou falar um pouco a seguir, e do lado da procura, estamos aqui à procura também de parceiros e de membros Aqua Mais que nos ajudem a alavancar o sistema no mercado. Nos membros estamos aqui a falar de projetos emblemáticos que classificarão os seus projetos com o Aqua Mais e beneficiarão das melhorias em termos de eficiência hídrica que o Aqua Mais lhes proporciona. Criámos também a rede de compromisso Aqua Mais, que é constituída por entidades do setor. Em termos da rede Tech, é uma rede informal de empresas que detêm soluções e tecnologias de monitorização e controle inteligente da água para os utilizadores, com diferentes aplicações, edifícios e outros espaços urbanos. No fundo, se nós queremos ter prosumers, consumidores proativos do recurso água, temos que lhes dar o conhecimento. Portanto, a monitorização é a base para este caminho. Em termos da rede de compromisso, como referi, o Aqua Mais nasceu de um processo participado, queremos que continue a ser um processo participado, com a participação de stakeholders, que são beneficiários ou promotores de políticas públicas, programas ou projetos com impacto ou impactados pelo Aqua Mais e que podem contribuir para a sua implementação e para a eficiência hídrica em Portugal. E, portanto, queremos que as entidades, quando têm um instrumento legal na mão para a sua revisão ou transposição, que tenham como foco a eficiência hídrica, e, se possível, o Aqua Mais. É a mesma coisa quando estão a analisar uma política pública e quando estão também a criar ou a avaliar instrumentos financeiros. No fundo, queremos que o Aqua Mais seja transversal a todos os stakeholders daqui no setor da água. Terminava então agora com o vídeo que resume Na vida, há uma medida certa para tudo, nem mais, nem menos. Um equilíbrio pelo qual somos responsáveis, que afeta a nossa pegada ecológica. E se a água pudesse ser usada de forma mais eficiente? Portugal é o segundo país da União Europeia com maior consumo de água por habitante. Mas como saber se as nossas casas são eficientes? E como melhorar? Assim surge o Aqua Mais. Simples, ágil e voluntário para classificar o uso eficiente da água nos edifícios. Para edifícios residenciais em fase de projeto, reabilitação ou em uso, o Aqua Mais permite diagnosticar o nível de eficiência hídrica e identificar pontos de melhoria e poupança. O diagnóstico, feito por profissionais qualificados, atribui uma classificação universal de F a A+, com base nas infraestruturas e equipamentos que influenciam o consumo de água em casa. Agora, através do Aqua Mais, não perca a oportunidade de fazer investimentos mais racionais, de valorizar e distinguir o seu imóvel. Mas, sobretudo, de assegurar uma utilização mais consciente da água, com conta, peso e medida. Aqua Mais. Água na medida certa. Saiba mais em aquamais.pt. E obrigada pela vossa atenção. Boa tarde. Sim, sim. Okay. Gostaria de partilhar
Penso que já está visível. Muito obrigada, então. Boa tarde, bom dia também. É com muito prazer também que estou aqui a apresentar este programa nacional junto de vocês. Isto é um programa que abrange várias áreas que foram faladas aqui anteriormente e, portanto, simplesmente o público-alvo aqui é dirigido à administração pública. Esta é a agenda desta pequena ação que estamos aqui a realizar, passando então aqui para um pequeno enquadramento legislativo. Portugal tem desde 2011 um programa dedicado à promoção da eficiência energética na administração pública, portanto que engloba todas as entidades da administração pública central, portanto ao nível do governo, que visa então reduzir os consumos de energia nas suas entidades. Este programa de eficiência energética na administração pública terminou em 2020 e, contudo, atendendo a toda a experiência que foi adquirida durante esses 10 anos ou esses 9 anos e também atendendo às novas orientações a nível internacional e a nível nacional, novas políticas, novas necessidades de intervenção para que possamos realmente trabalhar e atingir a neutralidade carbónica, que é um grande desígnio global, não é? Não é só o nacional, é um grande desígnio global, e então alinhado com estas políticas que visam então a descarbonização da sociedade ou a descarbonização das atividades da sociedade, assim como outras políticas nacionais, nomeadamente o Plano Nacional de Energia e Clima, foi então lançado um novo programa que não visa apenas promover a eficiência energética, ou seja, não atuar só sobre a energia, mas ser mais abrangente, mais integrado. Então, desde 2021, desde o início deste ano, que estamos a implementar um novo programa dentro da administração pública, que é o Programa de Eficiência de Recursos na Administração Pública. Este programa, então, incide sobre a administração pública central. Estamos aqui a falar das entidades das direções gerais, secretarias gerais, estamos a falar também igualmente de todas as universidades, todas as escolas, das autoridades, dos tribunais, portanto, hospitais, estamos a falar de tudo o que é a administração pública a nível nacional e então incide sobre os consumos de energia, mas também da água, materiais e aqui com um grande objetivo também de atuar na redução dos gases de efeito de estufa, isto no sentido, obviamente, de então atingirmos ou de trabalharmos para atingir maior descarbonização das nossas atividades. E não incide apenas sobre os edifícios, mas é grande parte realmente do parque do governo são edifícios, mas incide também sobre outro tipo de equipamentos, assim como também as frotas da administração pública. Portanto, incide sobre tudo o que é consumo de recursos, e aqui recursos de energia, água e materiais. Isto com o objetivo de, então, promover a descarbonização e a transição energética, que já se falou atualmente, das atividades desenvolvidas do Estado. E aqui o Estado como o pioneiro ou estar na linha da frente, quer na promoção de boas práticas, quer também a demonstrar a melhor gestão eficiente dos recursos na administração pública do país. Nem todas as entidades estão obrigadas, no entanto, nem todas as entidades públicas estão obrigadas a aderir a este programa, mas existe aqui um conjunto delas, nomeadamente são cerca de pelo menos 1.500 entidades da administração pública que estão obrigadas a aderir a este programa, mas todas as outras entidades, nomeadamente municipais, também podem aderir voluntariamente e usufruir das ferramentas que o próprio programa desenvolve para ajudar a monitorizar e executar o programa. Este programa tem objetivos, metas muito ambiciosas para todos nós, que visa aqui, portanto, até 2030, obter uma redução dos consumos de energia primária em 40%, portanto, é uma redução bastante significativa através da implementação de medidas de eficiência energética, mas também através das fontes de introdução também das fontes de energia renováveis.
Também tem a redução, tem aqui como meta também a redução do consumo de água nas suas instalações em 20%, assim como também 20% da redução dos consumos de materiais nas atividades desenvolvidas. E aí também em linha com o que o meu colega Nuno disse, também tem aqui uma meta de renovação do parque edificado do Estado, portanto em linha com a estratégia de longo prazo da reabilitação do edificado. Portanto, este é um programa que tenta dar cumprimento a várias estratégias e a várias outras políticas que existem a nível nacional, isto, mais uma vez, pondo o Estado, obviamente, como na linha da frente e como demonstrador dessas boas práticas. Não referi isto, mas também visa aqui também incorporar mais energias renováveis no consumo das atividades do Estado, com pelo menos 10% desse consumo através de fontes renováveis, através de soluções de autoconsumo. Isto aplica-se então a tudo o que é consumos da administração pública, desde edifícios, frotas, equipamentos, e incluindo algumas infraestruturas mais industriais, chamemos-lhe assim, onde se inclui, por exemplo, a distribuição, o tratamento de águas que são do domínio público, assim como as infraestruturas de mobilidade, o metro, portanto, inclui aqui todos esse tipo de consumos. Este programa, portanto, inclui aqui um conjunto de entidades que visam apoiar a que tudo isto aconteça. Portanto, a ADN está aqui como a entidade que assegura todo o apoio operacional à execução deste programa, em articulação com outras duas entidades que também já foram aqui faladas, que é a Direção-Geral de Energia e Geologia e a Agência Portuguesa do Ambiente. Isto porquê? Porque são necessárias estas duas entidades para que realmente se consiga mobilizar e executar este programa, porque em linha com também as suas próprias funções. A Direção-Geral de Energia e a APA são entidades que têm na sua missão também a persecução das políticas públicas e portanto, a ADN também colabora nesse sentido e operacionaliza este programa. A ADN tem aqui um outro papel, que é desenvolver, operacionalizar e gerir uma ferramenta que faz parte deste programa EcoAP, que é chamado o Barómetro EcoAP, que é a ferramenta de excelência que tem como objetivo apoiar a execução, mas também monitorizar o próprio programa, assim como outras políticas públicas que possam existir. Mais à frente falarei um bocadinho sobre este barómetro EcoAP. É composto ainda por outras entidades muito importantes ou agentes muito importantes que, portanto, de acordo com a configuração ou com a estrutura do governo de Portugal ou do governo constitucional, portanto, cada ministério tem um representante para estas áreas e, portanto, este representante destes ministérios articulam com as respectivas entidades do seu ministério e, entretanto, cada entidade tem um gestor de energia e recursos. Portanto, existe aqui um agente muito importante que é o gestor de energia e recursos, que é ele que vai promover a implementação de um conjunto de ações e de medidas que vão monitorizar e que vai implementar um conjunto de medidas que visam melhorar a eficiência dos seus recursos nas suas respectivas entidades. Portanto, a nível nacional são 19 áreas governativas, portanto 19 ministérios, todos eles têm os seus representantes. O programa vai incluir cerca de 1.500 entidades da administração pública, sendo que, conforme eu disse, poderá ir muito mais além disso, porque há outras que aderem voluntariamente, e incide sobre mais de 20.000 instalações. Sendo a maior parte deles edifícios, portanto edificado edifícios de serviços como escolas, escritórios, hospitais, esquadras de polícia, portanto são mais de 20.000 edifícios que inclui o programa, ou seja, há aqui um grande potencial realmente de intervenção, atendendo até o facto da própria do parque edificado do Estado, em grande parte tem, portanto, já tem alguma idade e, portanto, há aqui um grande potencial de reabilitação e introdução de melhorias nestes edifícios, com base até nas medidas que o próprio Nuno falou, porque grande parte dos edifícios estão sujeitos à certificação energética e então, com base nas medidas que são identificadas nesses certificados, portanto, essas mesmas medidas, ao serem implementadas, vêm contribuir para as metas e os objetivos deste programa.
Este programa inclui aqui um conjunto de ferramentas e medidas para a sua execução. Tenho um barómetro, que eu mais à frente falarei um bocadinho mais sobre ele, mas em termos gerais é uma ferramenta que apoia a monitorização dos consumos de energias das entidades, ou melhor, que faz a monitorização dos consumos das entidades aderentes ao programa EcoAP. Visa ainda o desenvolvimento de um balcão EcoAP, isto que é uma ferramenta que estará dentro do barómetro e que tem como objetivo apoiar as entidades a desenvolver projetos de eficiência, criando aqui algumas sinergias entre projetos e criando aqui sinergias entre recursos que muitas vezes as nossas entidades não têm facilidade de identificar, e então o balcão será aqui um agregador de projetos e um facilitador para desenvolvimento de projetos de eficiência de recursos. Temos aqui um outro instrumento muito importante, que são os planos de eficiência, ou seja, são aqui planos que são desenvolvidos pelas entidades da administração pública e que são um compromisso dessas entidades para os próximos anos. Portanto, todas as entidades têm de desenvolver um plano esse em que vão estabelecer os seus objetivos e as suas metas para os próximos 3 anos e, portanto, a partir daí ficam com um compromisso de que durante esses 3 anos vão ter que cumprir ou vão ter que trabalhar nessas medidas e para que dessa forma se contribua para os objetivos de todo o programa. Esses planos vão ser monitorizados com base na informação que é disponibilizada no barómetro e, portanto, anualmente vamos ter informação que vai nos possibilitar perceber se estamos no bom caminho, se não estamos no bom caminho e eventualmente fazer ajustes a cada uma, ao próprio programa ou então aos planos das respectivas entidades. Portanto, o objetivo é fazer uma monitorização contínua para que consigamos atingir os objetivos que são bem ambiciosos. O financiamento destas medidas para as entidades públicas, portanto, atingir os seus objetivos poderá ser de diferentes formas e uma delas será, por exemplo, que o Nuno também referiu, que é no âmbito do plano de recuperação e resiliência, em que estão disponíveis 240 milhões de euros para apoiar a implementação de medidas na administração pública que sejam aderentes, que pertençam ao EcoAP, portanto existe aqui já um instrumento que vem nos ajudar aqui a concretizar os nossos objetivos. Além disso, existe outro instrumento que é os contratos de gestão de eficiência energética, portanto há uma contratação de economia de energia a uma entidade de serviço energético, portanto as chamadas designadas ESCO, e portanto também é um instrumento financeiro que também é privilegiado no âmbito para a implementação das medidas de eficiência, de eficiência energética, neste caso na administração pública. Na fila de baixo tem aqui outras ações que são muito importantes para quem? Para os gestores de energia e recursos. Porquê? Porque estas pessoas, por norma, não estão capacitadas o suficiente para poder desempenhar a sua função e então está do nosso lado, no lado da ADN, capacitar, informar e sensibilizar os gestores de energia e recursos, mas também toda a equipa deles de que eles precisam para implementar os seus planos e as suas atividades na entidade. Também fazemos um trabalho muito grande na ordem da divulgação de boas práticas. Isto porquê? Porque muitas vezes, através de outros projetos, outras entidades implementam determinadas ações, determinadas iniciativas que, se fizermos boa divulgação dessas boas práticas, outras entidades perguntam-nos: nós também queremos fazer igual, digam-nos como é que eles fizeram, que nós queremos fazer igual, e portanto a divulgação de boas práticas é algo que nos parece pertinente para podermos disseminar os bons projetos, assim como disseminar, obviamente, instrumentos de financiamento que as entidades possam recorrer para implementar as suas medidas. Também temos um conjunto de ferramentas de apoio à implementação de medidas de eficiência energética neste momento, que ajuda estes gestores de energia e de recursos a poderem identificar e quantificar algumas medidas. Têm calculadoras que permitem identificar poupanças de iluminação, qual é a melhor iluminação a colocar nas suas instalações, dimensionar sistemas solar-térmicos, sistemas fotovoltaicos, sistemas de águas quentes sanitárias, sistemas de climatização. Portanto,
gestores, já existe um conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas para apoiarmos estas entidades a identificarem as medidas que querem implementar. Nós, da nossa experiência, verificamos que a maior parte das medidas estão relacionadas com iluminação, com sistemas de aquecimento e arrefecimento, mas uma grande quantidade de medidas que as entidades estão aptas a fazer e querem avançar rapidamente, e também com a introdução das energias renováveis, nomeadamente dos sistemas fotovoltaicos para a produção para autoconsumo. E prestamos também assistência técnica a essas entidades, nomeadamente ajudá-las a identificar quais são as medidas que podem implementar nas suas entidades que tenham maior perfil e maior apetência para obter os melhores resultados. Este é o atual website onde encontram toda a informação sobre este programa. O programa EcoAP, portanto, o site é www.ecoap.pt, onde tem aqui, portanto, vários menus com a informação que eu falei há pouco, portanto, desde as ferramentas, as calculadoras, estão aqui, portanto, qualquer pessoa pode aceder, não precisa de ser um gestor de energia e recursos, portanto, vocês do vosso lado também podem aceder, estão em português, é um facto, estão para a realidade portuguesa, é um facto, mas podem aceder. No entanto, temos aqui, por exemplo, o Manual de Eficiência Energética, que possivelmente já está em português, mas possivelmente podem também ser aqui uma ferramenta quase internacional para que se pode usar em qualquer sítio. Temos a divulgação dos casos de sucesso, que são as tais boas práticas, os apoios, que são a identificação dos instrumentos financeiros que existem em Portugal, e pronto, e mais um conjunto de informação disponível aqui no nosso site. Avançaria então agora para a ferramenta Barómetro EcoAP. O que é o Barómetro EcoAP? Portanto, esta é a imagem da porta de entrada também do barómetro, mas o barómetro é então uma ferramenta que tem como objetivo caracterizar, comparar e divulgar os consumos e as emissões da administração pública. Portanto, nós só conseguimos saber se poupamos, se melhoramos, se conseguimos ter uma ferramenta que nos ajuda a ter uma caracterização e que nos ajuda a ter uma forma de irmos avaliando a sua evolução ao longo do tempo. E, portanto, o barómetro tem essa função de sabermos como está, qual é o estado da arte, como é que está cada ministério, cada entidade, podermos comparar entre coisas que sejam comparáveis e também divulgar esses consumos junto de quem compete divulgar. Para quê? Para também disseminarmos aqui como é que se pode efetivamente também melhorar. Tem como objetivo também monitorizar e avaliar a execução deste programa, assim como outras políticas públicas na área da energia, na área das emissões de gases de efeito de estufa, na área da eficiência hídrica, entre outras. É uma ferramenta de apoio à administração pública e potenciador de ganhos, isto através do balcão que vai ser desenvolvido e também que ajuda a partilhar e a promover boas práticas junto da administração pública, conforme já referi. Este sim é a porta de entrada para esta ferramenta, é uma ferramenta que tem uma área pública, portanto é um portal que tem uma área pública e uma área reservada. A área pública é uma área muito simples, com pouca informação, tem apenas um enquadramento, algumas estatísticas de informação que está dentro do barómetro, mas informação que se pode divulgar, não se pode divulgar toda a informação que está dentro do barómetro, alguns artigos, boas práticas, e então tem uma área reservada. Essa área reservada é acedida a três perfis, a 3 tipos de utilizadores, que foram aqueles que eu falei há pouco, que são os tais coordenadores de energia e recursos de cada ministério, ou seja, um coordenador consegue visualizar toda a informação que todas as entidades do seu ministério conseguiu introduziu no barómetro. Tem aí uma área dedicada aos órgãos de gestão, ou seja, os responsáveis pelas entidades também podem visualizar toda a informação que os seus gestores de energia e recursos incluíram, e tem os gestores de energia e recursos, que são aqueles que efetivamente utilizam mais e que registram a informação no barómetro EcoAP. Portanto, o barómetro é uma ferramenta que tem este aspecto. E então, como é que funciona? De uma forma muito rápida. Portanto, os gestores de energia e recursos, eles são nomeados previamente pelos dirigentes superiores, fazem o registro no barómetro, nós aprovamos o seu registro e depois disso eles começam a registar as suas instalações.
uma entidade pode ter várias instalações e a partir do momento que ele registra as suas instalações, que elas estão depois caracterizadas por tipologia, portanto depois consegue-se fazer, retirar alguns indicadores conforme a tipologia de edifício que é, e ao introduzir a informação que introduzem, a informação nomeadamente qual é o ano de construção, qual é a sua área, qual é o número de colaboradores, isto para obtermos alguns indicadores de desempenho ao longo do tempo, e os consumos de energia, neste caso, eles são automatizados, ou seja, a partir do momento, eles não têm que introduzir os consumos de energia, porque a partir do momento que um gestor introduz a sua instalação, coloca o código de acesso à energia, portanto, chamado em Portugal o CPE, o código de ponto de entrega, e ao introduzir esse código nós obtemos automaticamente os consumos de energia elétrica do operador de rede de distribuição nacional e, portanto, o gestor de energia e recursos consegue visualizar automaticamente os consumos de energia da sua instalação dos últimos anos e, portanto, consegue a partir daí, então, começar então a ver a evolução, como é que se comporta a sua instalação, não só anualmente, mas também mensalmente e, portanto, esse é o objetivo. Neste momento, o barómetro está preparado para receber consumos de energia elétrica, de gás natural, de redes urbanas e outros consumos a granel. Estamos a desenvolver fazer novos desenvolvimentos, isto é uma ferramenta que está em evolução contínua, em que temos aqui o objetivo também de monitorizar os consumos de água, os consumos de energia nas frotas, assim como o consumo de materiais, ou seja, será uma ferramenta onde um gestor de energia ou uma entidade pode ter no futuro muita informação agregada para poder gerir, poder monitorizar e poder tomar as suas decisões também em conformidade com a informação que aqui é apresentada. Isto é um exemplo de como é que visualizam a informação dos consumos, portanto conseguem visualizar desde 2014 a informação dos consumos, não só anualmente, mas também mensalmente, conseguem fazer um conjunto de filtros para verificar, portanto, verificar também, comparar com outras instalações do mesmo Ministério, portanto, verem em que ranking se estão acima ou abaixo para a mesma tipologia de instalação e perceberem se, portanto, com base nessa informação, saber se podem melhorar o seu desempenho no seu edifício ou na sua instalação. Alguns exemplos de indicadores que neste momento conseguimos tirar, no entanto, outros serão possíveis, portanto, é o consumo por área, o consumo por ocupante, assim como o custo por área e o custo por ocupante. No futuro, também outros indicadores relacionados com os outros vetores, nomeadamente a questão da água, dos materiais e também das frotas. E, portanto, era isto que eu tinha aqui para vos apresentar, deixando aqui eventualmente alguns contactos que possam carecer de terem curiosidade para também consultar um bocadinho mais o que é o EcoAP e o barómetro EcoAP. Portanto, obrigada. Yo pienso que la pregunta que lo puedo responder en términos de las medidas de mejora que son propuestas en los certificados energéticos. Entonces, lo que tenemos es un experto que hace la visita, que identifica lo que es necesario de hacer para mejorar el edificio. Entonces, efectivamente tenemos un técnico, un experto que sabe lo que está a decir, lo que está a proponer para el edificio, pero es siempre posible de hacer los contactos con otros
con otros técnicos, con las empresas que hacen la instalación, y entonces que mis colegas pueden complementar la respuesta, pero los técnicos que hacen la certificación están calificados para hacer las propuestas de mejora para los edificios. Un de limón y todo, aceite, vinagre. Eu se calhar complementava aqui também, como o meu colega Nuno disse, sim, relativamente a essa questão, no caso da etiqueta classe mais, que efetivamente depois abrange aqui a envolvente, nós atualmente a metodologia incide muito no desempenho energético dos produtos, ou seja, não foca a segurança. Por exemplo, no caso das janelas, nós solicitamos ensaios, mas são os ensaios AEV, ou seja, os ensaios de estanquidade à água, da resistência ao vento, à permeabilidade ao ar do aro, do perfil, e depois os ensaios da térmica, lá está, o comportamento que a janela tem depois em termos de térmica. No entanto, é uma obrigatoriedade das empresas terem a marcação CE para os seus produtos de construção. E com isto, os seus produtos têm que cumprir aqui requisitos segundo as normas, sendo que são sujeitos a ensaios, aos ITT, que nós chamamos os ensaios de tipo iniciais, que são feitos em laboratório, em laboratórios notificados pela CE. E, portanto, aqui nós estamos a falar de ensaios, aí sim que entra a parte de segurança, no que diz respeito à resistência mecânica, à resistência ao impacto e depois também à reação ao fogo. E, portanto, estes ensaios são feitos em condições desfavoráveis, não é? Para várias tipologias que as empresas tenham dos vários produtos, sendo que depois vão extrapolar, digamos, os resultados para as várias gamas de produtos que as empresas têm. E deste modo é cumprido as normas, o que está nas normas dos produtos em questão. No nosso caso, pronto, lá está, foco ao desempenho energético. No entanto, o objetivo do Classe Mais é ir mais longe. E, de facto, a segurança é algo que está a ser considerado na revisão das metodologias, de maneira a que incluímos de forma clara e fácil, obviamente, e ágil, para o consumidor perceber em etiqueta, através de pictogramas ou algum parâmetro mais organizado, perceber o que é que reação ao fogo, não é, que cumprimento é que aquele produto tem logo no momento da escolha. E, portanto, esse é o nosso objetivo, tanto para as janelas, como depois também para os revestimentos, para os ETICs, para os isolamentos, e vamos extrapolar para ter em conta a segurança, e lá está também a questão ao fogo. Além disso, também é um objetivo do Classe Mais ainda ir mais longe e ter em conta a questão do impacto ambiental, ou seja, falar aqui um pouco, ter aqui também informação sobre a reciclabilidade dos produtos, a circularidade desses produtos, dos próprios materiais que são constituídos e portanto, isto também numa revisão, eventualmente, também queremos ter em conta, portanto, não só a parte energética, segurança e a questão ambiental. Penso que assim já completei um pouco também. Vitória, Luís, estamos Olá. Bom, nós temos ainda connosco o Nelson, que poderá, se assim entender, encerrar esta nossa sessão. Está perfeito?
Pronto, pronto. Então, Nelson, por favor. Gracias, Victoria. Muchas gracias a todos, a todos los participantes, que han sido muchísimos, lo que realmente nos enseña el interés en todas estas temáticas de energía, de eficiencia energética, de certificación, y también esperemos en una colaboración mucho más cercana con vuestra entidad y con otras entidades que vean en ADEN un parcero de este lado del Atlántico. Como he dicho cuando hablé, estamos interesados y queremos estrechar puentes con Latinoamérica y en este sector de energía, que consideramos un sector súper importante, súper actual y con cuestiones muy, muy importantes para el futuro de nuestro planeta. Por eso, dar las gracias y esperemos poder volver a hablar, no sé, organizando otros webinars con otras temáticas. Esperemos poder viajar muy pronto, poder viajar a América Latina y poder recibiros también en Portugal y empezar un nuevo camino junto con vosotros. Muchas gracias a todos y bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estáis. Adiós. Y perdonar, dar las gracias por supuesto a la organización. Vitória, não sei se... Las palabras de Vitória, claro. Sí. Por a excelente tradução, pela excelente tradução para espanhol. Sim, obrigado. Terminas tu, Vitória, por favor.